Você, pai, que tem filho homem, que tipo de homem você tem formado? O que você tem falado para o seu filho? Ou você tem deixado que o mundo forme o seu filho? Pode ser que você não teve o diálogo do seu pai, pode ser que você não teve, é muito natural isso. Mas hoje você, homem, pai, que tipo de educação religiosa você tem dado para o seu filho? Você tem levado o seu filho aonde? O que você tem passado para o seu filho de experiência, de vida que você viveu? Repito, hoje as coisas estão muito mais fáceis, e nós corremos o risco de nos perdermos nessas facilidades que o mundo nos apresenta. Não esqueçamos que esse homem, São José, o justo, o fiel, as promessas, se colocou inteiramente aos cuidados da divina providência. Basta nós lermos os textos bíblicos. São José não fala uma palavra, você não encontra uma palavra dele, mas a vida dele mostra o que ele viveu, o que ele passou. Se você hoje passa dificuldades, até mesmo financeiras, por favor, você é o esteio da casa, o homem da casa, tenha a humildade de olhar para São José e pedir: Senhor, manifeste a tua providência na minha casa e na minha vida. São José, que é considerado o último patriarca. Inclusive na segunda leitura hoje, que a liturgia nos apresenta, se fala de uma palavra que para todos nós cristãos precisa estar latente dentro de nós, que é a fé. Uma palavrinha com duas letras, né? Que sem ela nós não conseguimos nos aproximar de Deus, sem ela nós não conseguimos dar passos na confiança em Deus. E aqui o autor vai dizer dos patriarcas, vai falar de Abraão. Ele diz assim, que a virtude da fé é que alguém se torna herdeiro. Logo a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para aquela que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. José é o último patriarca, assim como João Batista foi o último profeta e fez a ponte do Antigo para o Novo Testamento. Assim como João Batista preparou os caminhos do Senhor, aquilo que os profetas tinham dito no Antigo Testamento sobre o Messias, aquele que viria para reinar. São José é aquele que foi escolhido por Deus para cuidar de Maria e de Jesus. São José, que com Maria também não entendia muitas coisas. O Evangelho de São Lucas fala de muitos momentos, né, que Nossa Senhora, ela não entendia, mas ela guardava muitas coisas no seu coração. Não é assim? Você se lembra dessas passagens? Quando o menino nasceu ali em Belém, na gruta, quando os pastores foram ali visitar, quando os reis magos foram levar os presentes, depois que Jesus estava no templo e São José e Maria tinham perdido a criança, né? Imagina o desespero dos dois, e encontram-no no templo, entre os doutores da lei, meditando, discutindo a lei, falando, partilhando. E ali Maria também não entendia muitas coisas. São José também certamente não entendia muitas coisas. E ali estavam os dois, Maria e José, aos cuidados da divina providência. Hoje você, homem, pai de família, por mais difícil que estejam as situações hoje dentro da sua casa, porque eu sei que a responsabilidade pesa, né? Não somente de colocar na mesa o pão de cada dia, mas a responsabilidade da esposa, dos filhos, que pesam nos ombros. Olhando para São José, nós vemos a missão desse homem, onde Deus contou com São José, e ele livremente acolheu a Virgem Maria, a Nossa Senhora, conforme nos diz o Evangelho de hoje. Já estava nos planos dos dois viverem juntos, já eram prometidos um ao outro,
Maria estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Se Maria aparecesse grávida sozinha, conforme a lei de Moisés, certamente Maria seria apedrejada, Maria seria morta. Mas pelo desígnio de Deus, aqui diz a palavra, José pensava nisso, e eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando José acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aqui não fala o nome do anjo, mas provavelmente seja o anjo Gabriel, que fez o anúncio à Virgem Maria, de que ela daria a luz, e de que aquele menino salvaria o povo dos seus pecados, libertaria o povo dos seus pecados. E o anjo também aparece a São José em sonho: não tenha medo, José, de receber Maria. Olhando para São José, o homem justo, o homem fiel, o homem que confiou na divina providência, mas também o homem que teve medo. Não é? Quantos pais que sofrem isso na alma, quantas mães, como que vai ser, como que será? E aí, meu irmão, minha irmã, não precisamos temer. É claro, as dificuldades têm, talvez até uma criança que nasceu com algum problema físico, com alguma doença, ou que depois o filho ficou doente. Meu Deus, o que eu vou fazer? Faz aquilo que você pode. O que você não pode, Deus fará. Faz aquilo que você pode, pai e mãe. O que você não puder, Deus providenciará. De uma pessoa que às vezes do nada vem e lhe dá até mesmo uma contribuição financeira. De alguém que lhe ajuda com algum médico, com algum remédio. Quem de nós aqui não tem uma situação assim que viveu de forma concreta? Se formos pensar, voltarmos a nossa história, a nossa vida, fazer uma retrospectiva, quantos fatos que nós vemos ali, a ação da divina providência conduzindo todas as coisas. O texto vai dizer: José acordou e foi obediente à voz do anjo, recebeu Maria, acolheu Maria. Imagina, gente, que isso é muito para a nossa cabeça. Um anjo que aparece em sonho e fala para ele, revela o plano de Deus a respeito de sua esposa. E Maria que fica grávida pelo Espírito Santo, gera Jesus dentro dela. E José que cuida, repito, de Maria e de Jesus. Vemos no outro momento, quando os reis magos foram visitar Jesus, num relato que fala que Herodes ficou furioso e bravo e mandou matar todas as crianças. O que o anjo fez? Apareceu em sonho e falou para José: pegue a criança e fujam para o Egito. Não é assim? Essas leituras geralmente a gente vê mais no Natal, no tempo do Advento, preparação para o Natal. E José, obediente, deixa tudo, a carpintaria, deixa as coisas que ele fazia. Imaginemos, meus irmãos, a aflição de São José, mas ao mesmo tempo a obediência desse homem que foi um homem de Deus. Você quer que as coisas melhorem na sua casa, homem e mulher, mas aqui para você que é homem, seja um homem de Deus. Aquilo que passou, aquilo que você viveu, até mesmo de pecados contra o seu matrimônio, contra a sua família, pecados que ainda te corroem, ou que talvez a sua esposa, às vezes vira e mexe, ela ainda bota o dedo na sua ferida, e mal sabe ela como dói. Assuma a partir de hoje, ao olhar para São José, em ser um homem de Deus, em ser um homem de oração, um homem de fé, um homem fiel a Deus, que o Senhor mesmo curará o seu interior, o seu coração,
porque quem não erra, né? Todos nós cometemos falhas. E você, esposa, por favor, pare de ficar cutucando a ferida do seu esposo, porque você também não é santa. Ou você acha que você está pronta? Desculpa a palavra, né? Ou porque ele acabou pulando a seca. Qual o pecado que é mais grave? Será que é o seu ou será que é dele? Porque infelizmente muitos homens acabam buscando outras mulheres, e aí só o homem que toma a culpa, né? Mas e você, mulher? Às vezes que você negou para o seu esposo, às vezes que você foi dormir de cara virada com ele. E aqui o padre nem vai entrar muito nesses assuntos, porque são coisas muito íntimas, que vocês sabem muito bem. Quem sabe hoje, esposa, é o dia de você dar o perdão para o seu esposo, que há quanto tempo que ele já está com você, não é? Seu esposo, dê o perdão para sua esposa, peça o perdão para sua esposa. Agora é claro, gente, o olhar de vocês, o nosso olhar não deve estar voltado para a outra pessoa, porque o ser humano é falho, ele erra, mas o nosso olhar deve estar voltado unicamente para Deus. Por isso a importância de você, homem, ser um homem santo, um homem justo, que também do seu trabalho, o suor do seu trabalho seja um trabalho justo, já que nós vemos tantas injustiças, né? Tantos homens que estão à frente de cargos públicos, que infelizmente metem a mão, desculpa a palavra, quantos milhões, quantos que estão passando fome e necessidade no nosso Brasil, porque alguns homens, infelizmente, não estão vivendo uma vida justa. Mas vamos ver até quando, né? Nosso Deus é um Deus justo, é misericordioso, mas é um Deus justo. Quantos jornais que a gente vê por aí, né? Quantos que acham que estão fazendo tudo por baixo do pano, de repente, a Polícia Federal descobre, né? Não sei quantas polícias foram para tal lugar, fulano sai até lá sem camisa, de pijama. Meu filho, vem cá, vamos lá. Pega computador, pega um monte de coisa. Queira, homem, ser um homem justo. Queira, homem, ser um homem de Deus. Diz o ditado, antes pingar do que faltar, não é? Não queira que na sua mesa, que na sua casa, você tenha uma vida de rico, mas uma riqueza fora da vontade de Deus. Bens materiais que você possua, que você conseguiu de forma irregular, de forma injusta, para que você, ao colocar a sua cabeça no travesseiro, homem, você possa agradecer a Deus por aquele dia de trabalho. Quantos caminhoneiros, nós que moramos aqui perto da rodovia Presidente Dutra, eu passo por aqui sempre, quantos eu vejo caminhoneiros de um lado para o outro, né? Que o seu trabalho de caminhoneiro, você que me ouve pela rádio, seja um trabalho digno, justo, que você coloque o Senhor dentro da cabine do seu caminhão, que o Senhor leve a presença de Deus com você, meu irmão. Colabore também com a ação de Deus. Foi isso que São José fez, gente. Ele colaborou, ele cooperou. Para que nós também fôssemos redimidos pela entrega de Jesus, pelo sangue derramado. Crie, homem, o seu filho, para que ele seja um homem de Deus. Embora lá em casa, quem que me indicou os caminhos de Deus não foi o meu pai, foi a minha mãe. Mas o meu pai sempre foi um homem justo. Prestou isso, pagou aquilo. Às vezes acabava todo o dinheiro do bolso que ele ganhava na semana, mas não ficava devendo para ninguém. Quantos de nós que aprendemos isso dentro de casa? Temos exemplos dentro de casa. Somos os continuadores. Você que é casal novo, né? Tem gente que está com carinha de casal novo, né? Para os filhos que virão, seja um homem de Deus, meu irmão. Seja um homem de oração. Se a sua esposa não vai, ou se ela vai, vão junto, para que as crianças possam começar o caminho cristão também na igreja hoje. Porque muitas crianças, infelizmente, não vão na igreja porque o pai não vai. Aí vai crescendo, né? Fica mais difícil de levar ainda, né?
Está aqui o casal, né? O casal? O menino já está aqui, ó, ouvindo a palavra de Deus. Certamente onde vocês moram, participam também. Sejam um casal de Deus. Sejam um modelo, um exemplo de união. Claro, virão as tribulações, as provações, mas a graça de Deus está disponível para nós, gente, em qualquer momento, em qualquer hora, para que a união se fortaleça. Foi bonito vocês dizerem um sim aquele dia diante do altar. E agora, e depois? E a continuidade da vida matrimonial depende também da parte de vocês, mas principalmente, contem com a graça de Deus, para que a vida matrimonial tenha sabor, para que o perdão ele aconteça no momento onde um ou outro se exaltar, para que o amor entre vocês seja marcado pelo amor de Deus, não pelo amor somente humano, onde muitas vezes o casal acaba desenterrando coisas que já passaram, né? Que o seu perdão seja um perdão verdadeiro e sincero, esposa e esposo.